Depois de vários anos competindo, gastando muito dinheiro e conquistando troféus, vou responder hoje uma pergunta que eu recebo o tempo todo. Afinal, vale a pena competir em torneios de pesca? Hoje eu vou mostrar para vocês a realidade e sem esconder nada. Salve, salve rapaziada, estamos aqui mais uma vez para mais um videozão pro canal. Muito feliz de poder estar aqui gravando novamente para vocês e já adianto, como vocês podem ver aqui atrás, tem alguns troféus aqui das minhas conquistas dos últimos anos pescando nesse mundão aí, velho, da pesca esportiva. Pessoal, já adianto para vocês que eu vou fazer uma série de todos os troféus que eu tenho, não são muitos, cada um tem uma história incrível para contar, cada um tem uma história por trás e eu quero estar trazendo para vocês uma série aqui no canal, onde eu vou estar contando a história de cada um deles, o quão importante eles são para mim, para minha equipe, enfim, trazendo para vocês todas as conquistas que eu tive ao longo desses anos de competição. Se você tá afim de ver essa série, acompanhar comigo aqui no canal, então deixa aqui nos comentários, vai ser muito importante, eu vou estar lendo todos e vou estar respondendo na medida do possível. Vamos começar então do começo. A primeira questão é, vale a pena competir hoje, em 2026? Vale a pena participar dos campeonatos de pesca, dos torneios de pesca? Ó, seguinte, como eu falei para vocês que eu não vou esconder nada hoje aqui, eu já vou começar então com essa primeira questão, se vale ou não a pena competir nos torneios de pesca. Lembrando, tudo que eu vou falar aqui no vídeo é a minha visão. Pessoal, depende muito, tá? Depende qual é o seu interesse no meio da pesca. Muitas vezes você tem a pesca só como um hobby, ou você trabalha com isso, você vive disso, você ganha dinheiro com isso, assim como eu, ou você é apenas um entusiasta, alguém que só quer saber de ir pra água no final de semana, ou vai com a família, enfim, você é apenas um entusiasta do esporte, né? Você não tem a competição como foco principal, então tem que botar tudo na balança, tem que ver o que vale a pena, o que não vale para cada um. Não adianta eu querer falar para você que o mundo da competição é para todo mundo, porque realmente o mundo da competição não é para todo mundo, tá? Existe muita dedicação, existe muito foco, persistência e muito gasto envolvido no meio de tudo isso aí. Um outro assunto que eu trago aqui é o que eu aprendi. Então, em todos esses anos aí de pesca, né, de torneios, eu aprendi muita coisa em todo esse tempo. Eu já adianto para vocês que principalmente o fator número 1, e eu quero trazer um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, que é o fator psicológico. Quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre isso e tenho trazido nos últimos anos aí nas minhas redes sociais a importância do fator psicológico nos torneios, mas eu pretendo trazer junto com a história de alguns dos principais troféus que eu tenho aqui, quanto o fator psicológico influenciou na minha trajetória aí de pesca e como influenciou até mesmo a tomada de decisões sob pressão nos torneios e tudo mais. Então, fiquem ligados aí no canal que logo eu vou trazer um conteúdo exclusivo para vocês falando só sobre o fator psicológico nos torneios e na pesca de competição. Aí, claro, vai ter vários fatores, né, que eu aprendi durante todo esse tempo, por exemplo, na pescaria de robalo, como eu aprendi a ler melhor as marés, como eu aprendi a pescar em cada lugar em determinado momento, aonde o peixe come, em qual momento, enfim, isso são coisas de bagagem que você vai acumulando com o tempo e não adianta, é só tempo de água, é só você estando lá para você ir pegando esses feelings, você tirando informação com um, com outro, você pesquisando, você estudando, você principalmente, eu tenho um vício, eu assisto muito YouTube, eu pesquiso muito sobre os vídeos de pesca, eu procuro saber, eu procuro conhecimento, eu leio, eu vejo alguns artigos, eu assisto a podcasts, então tudo isso vai contando para tua maturidade no meio da pesca. Coisas que eu aprendi, eu já falei, ler melhor as marés, como fazer para encontrar o peixe numa situação difícil, num dia difícil de pescaria, uma coisa indiscutível para você participar de torneio é aprender a trabalhar em equipe, isso é muito importante. Todos esses anos, desde 2021 que eu venho mais firme nos torneios, né, eu tenho aprendido muito a trabalhar em equipe, a como você manter o foco e a concentração dentro do barco, mesmo quando não tá indo tudo bem, que a maioria das vezes não vai tudo bem. Como que você faz para fazer isso dentro do barco, ali no momento de pressão, o tempo acabando, você vendo os outros, principalmente do teu lado ali, pegando peixe, e muitas vezes você não tá acontecendo nada e você tá naquela pressão, como que você mantém, como que você lidera, né? Você faz um papel de, entre aspas, capitão do barco para você conseguir levar a tua equipe a um bom resultado. Um outro fator muito importante também que eu gosto muito de ressaltar é o controle da ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu sofro muito com isso no meu dia a dia, enfim, para tudo que eu vou fazer, e na pescaria não é diferente. Porém, de um tempo para cá, de uns anos para cá, quando eu comecei a ganhar esses troféus que estão atrás aqui, eu coloquei uma coisa em prática, eu estudei muito sobre isso também, e eu comecei a colocar em prática nos meus torneios, nas provas que eu participava individual de caiaque ou até mesmo nas provas que eu participava com meus companheiros de equipe, que é o controle da ansiedade, do nervosismo, é você saber
saber ter o controle na hora certa, você trabalhar sob pressão, porque a pescaria de competição nada mais é do que você trabalhar sob pressão o tempo todo, né? Você tá lutando contra o relógio, você tá lutando contra você mesmo, contra o companheiro que em outra embarcação que tá pegando o peixe na tua frente e você não tá conseguindo pegar. Então tudo isso é uma soma, né, de fatores aí que com certeza você vai ficar ansioso, com certeza você vai, se você realmente tem um espírito competitivo, isso pode te atrapalhar um pouco. Então é preciso prestar muita atenção e talvez buscar se informar mais sobre isso, de como você consegue manter a tua ansiedade, o teu psicológico em dia. Eu quero trazer ainda um vídeo aqui pro canal, espero fazer um conteúdo bem bacana sobre isso, que falando um pouco sobre essa questão, né, dos torneios, de como funciona o psicológico nos torneios, como pessoas que pescam em alto nível conseguem manter o psicológico mais em dia. E a gente tem que se inspirar nessas pessoas, né, porque a gente, como eu falei, a gente busca evoluir no esporte, então isso com certeza vai somar muito. E dentro de tudo isso que eu tenho trazido desses últimos anos de aprendizado, eu penso assim, que a competição ela faz você evoluir muito mais do que a pescaria em si. Por que eu digo isso? Porque se você vai esporadicamente, você vai aprender, você vai descobrir pontos, você vai descobrir marés, você vai descobrir comportamentos de peixe, iscas, enfim, tudo que está envolvido no meio da pesca. Porém, a competição ela vai te trazer uma outra visão, ela vai expandir o teu conhecimento, ela vai fazer você sair da zona de conforto. Então, tudo que tira você da zona de conforto faz com que você busque melhoria. Você buscando melhoria, automaticamente você vai evoluir, tanto como pescador, tanto como, né, pessoa, enfim, para tudo na vida. Então, um grande aprendizado que eu tenho trazido dos últimos anos, se eu pudesse situar aí, seria o aprendizado aí que a pescaria de competição ela faz você evoluir muito mais do que a própria pescaria em si. Porém, contudo, entretanto e todavia, não vamos falar só de coisa boa, né? Tem muitas coisas que a gente acaba perdendo quando você resolve participar de competições. Eu, nesses 4 anos aí que eu tô enfrentando o meio da competição, eu tenho perdido muita coisa, inclusive você acaba perdendo tempo com a família, você acaba deixando muitas vezes de ir naquele aniversário de um parente, de um amigo que você tinha marcado para ir, de fazer um passeio com a esposa, com os filhos, porque você tá na água. Muitas vezes é dia de treino, é isso que ainda eu hoje não treino muito durante a semana, mas o pessoal que participa em altíssimo nível, por exemplo, o pessoal que participa de um Robalo Master, de um Open de Robalos aqui na nossa região sul, o pessoal vai na quarta-feira treinar, o pessoal treina quarta, quinta, sexta, pesca no sábado, no domingo. Então o pessoal é muito extremamente focado e claro, e se você tem a condição, você tem que aproveitar e tem que ir mesmo, né? Então, só que você acaba perdendo. Você perde tempo com a família, você perde a hora de sono, você acaba gastando muito, que esse é um fator que a gente já vai estar falando aqui na frente também, que é inevitável. Equipamento que acaba estragando, que tem manutenção, isca perdida e principalmente muita frustração você acaba tendo nas tuas pescarias. Não foi uma, nem duas e nem 10 vezes que eu voltei para casa sem pegar um único peixe sequer, o famoso dedão. Isso é normal, isso acontece. Muitas vezes a gente não tá no nosso dia e para isso que serve a equipe, por isso que a gente fala sobre o trabalho em equipe. Muitas vezes você vai estar num dia ótimo, vai fazer uma pescaria maravilhosa e vai salvar o dia, mas assim como tem dias que você não vai estar pro peixe. Então, aí que entra o papel da equipe e do bom convívio, né, do bom trabalho, que vocês, cada um tem um papel importante. Então, se naquele dia que você não tá tão bem, às vezes você vai no elétrico, você vai fazer uma outra coisa, você vai fazer um nó pro companheiro, enfim, vai pro passaguá, todo mundo se ajuda e no final a equipe acaba se sobressaindo. Um ponto muito importante também que a gente tem que ressaltar aqui para participar das competições é quanto custa para competir. Galera, isso daí é uma coisa muito complicada de falar. Tirem as esposas da sala agora, porque aí vem bomba. Vou falar por mim hoje, tá? Hoje nós pescamos com latinha, como a gente costuma dizer, um barco pequeno, tá? Um motor até 25 HP, então o custo nosso é um pouco reduzido, claro, mas a gente acaba perdendo um pouco na água, né? Um pouco de vantagem na água que os barcos maiores têm. Porém, os barcos maiores têm as vantagens, mas gastam muito mais. Se a gente pontuar alguns pontos aqui, eu até separei aqui, por exemplo, se a gente pontuar, o primeiro ponto aí que vamos pontuar começa a inscrição. Primeiro de tudo, inscrição. Hoje os torneios estão variando muito, né? Tem etapas que são únicas, tem, por exemplo, o Open, que você já paga 1 ano para você participar de 8 etapas. Tem, por exemplo, o Sul Brasileiro, que é uma etapa só no ano, mas é uma inscrição bem alta. Então, tem que levar tudo em consideração. Mas levando em consideração uma média dos torneios, vamos colocar R$150 de inscrição por pessoa, tá? É uma média, volto a falar que é uma média, tá? Tem torneios mais baratos, tem torneios mais caros, mas vamos colocar uma média aí de inscrição por pessoa em torno de R$150. Vamos lá agora, treinamentos, quanto que você gasta para treinar, para competir de combustível do barco? Como eu falei, a gente com 25 HP, depende do tanto de navegação que a gente vai fazer. Por exemplo, nesse último torneio que a gente foi, de Robalo, a gente teve que navegar
navegar quase 1 hora até o ponto de pesca, então para ir e voltar a gente gastou um tanque de 25 litros, tá? Quase faltou combustível, a gente tinha que ter levado um pouco mais para explorar mais alguns pontos, mas como a gente foi no ponto certo, a gente sabia que o peixe estava lá, a gente tinha treinado antes já, então vamos jogar em uma média de 20 litros por dia para um barco pequeno, tá? Uma média de 20 a 25 litros por dia, a gente costuma treinar no mínimo 2 a 3 vezes antes e mais o dia do torneio. Então vamos jogar aí 4 dias de pescaria, né, a 20 litros, vamos jogar em uma média de 80 a 100 litros de combustível para treino e torneio do barco, tá? Fora isso, tem mais o combustível do carro, que da onde a gente mora, por exemplo, para participar de um torneio de robalo, nós vamos se deslocar em mais 100 km, então tem as 4 idas e as 4 voltas, mais pedágio, tudo aí, vai somando e coloca na ponta do lápis para ver quanto que dá. Fora isso, a alimentação, a gente costuma não gastar muito com alimentação, porque no torneio, hoje em dia, você paga a inscrição, já vem junto algum lanche, alguma coisa ali para pós-torneio, mas antes a gente costuma fazer um lanche, não paramos na estrada, nada, não tomamos café em restaurantes, a gente acaba levando de casa algum sanduíche, algum refrigerante ali que sai mínima coisa, essa aí eu quase nem coloco na conta, porque se a gente dividir em 3 ali, sai muito pouquinho, sai menos do que tomar um café no panificador. Então tem esse custo, mas é um custo muito baixo em relação aos outros. Aí, claro, entra manutenção de equipamento, entra enfim, despesas com o barco, com o carro, manutenções dos equipamentos, dos próprios equipamentos de pesca. Então, é uma infinidade de coisas que você pode estar somando aí, mas em geral é mais ou menos isso aí, 1000 por cima, o que a gente acaba gastando para participar de um torneio de pesca. Tá, aí você vai dizer então, Duca, compensa então, pô, os prêmios são massa, o que vale a pena gastar, investir valores altos aí para participar de um torneio? Lembrando, como eu falei, o nosso gasto é esse porque a gente tem um barco pequeno, um barco grande aí pode somar aí no mínimo de R$1.000 para cima por dia de despesa, tá? Porque um barco grande costuma gastar em média só de combustível em torno de 80 litros por dia. Aí soma outras coisas aí, né? Mais que gasta, então você já vai ter a se surpreender na conta aí, tá? Então daí você vai dizer, Duca, então se eu gastar tudo isso, paguei a inscrição, gastei tudo isso, treinei, me dediquei, a premiação vale a pena? Galera, depende de novo. Por quê? Na maioria das vezes não compensa. Se você for olhar pelo lado só da premiação, não vale a pena. Por que eu te digo isso? Porque o que a gente vê ao longo do tempo é que quem entra na competição pensando apenas no prêmio, nas premiações, acaba desistindo muito rápido, porque o investimento é muito alto para baixo retorno. Então o que acontece? A verdadeira premiação vai ser o aprendizado que você vai levar, vai ser as amizades que você vai fazer, vai ser peixes grandes que você vai acabar pegando, histórias que você vai contar, mas se você for só pela premiação, você tá entrando no caminho errado, porque você vai levar muito mais daquilo que você agregou em todo esse tempo para você, para seus companheiros ou até mesmo para o teu grupo de pesca, do que um troféu na estante, vai ficar juntando pó com o tempo, né? Então, claro, é muito importante você ter o troféu, é maravilhoso você chegar em casa e olhar para tua estante e ver as conquistas que você teve, né? Mas que isso não seja o fator principal de você estar participando, né? Que você também olhe para outros lados, que você dê importância também para algumas pequenas coisas que acabam acontecendo nas pescarias, história que você vai ter para contar, né, enfim, e tudo mais. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, que se hoje alguém me perguntasse, Duca, você lá atrás, você começaria a participar das competições de novo? Eu diria com certeza que sim, porque hoje eu tenho uma maturidade em saber que torneio e competição não é investimento financeiro, no meu ponto de vista. Eu acredito que seja mais um investimento em experiência, porque como eu falei para vocês, os troféus que estão aí, inclusive para gravar o vídeo, eu tive que tirar o pó de todos eles. Vai ficar juntando pó na estante, mas o que você aprende de tempo de água, o que você aprende de maturidade para você evoluir cada vez mais, isso ninguém vai tirar de você. Conhecimento, isso ninguém tira. Então, se me perguntasse se eu lá atrás, se eu voltaria e começaria de novo, claro que sim, hoje com muito mais experiência, não sou nem um expert da pesca, longe disso, não tô aqui querendo ensinar ninguém, não tô querendo ser melhor do que ninguém, né? Mas a gente tem que sempre estar buscando a evolução, e isso, eu lembro lá atrás, quando eu comecei, eu já queria muito isso, né? Eu lembro que para até conquistar o primeiro troféu foi muito difícil, inclusive vou fazer uma série para vocês aqui, falando sobre cada troféu, sobre a história de cada um, e vocês vão ver que nessas histórias não teve nada fácil, teve muita dedicação, teve muito tempo de água, teve muita coisa que eu tive que correr atrás e buscar e na hora fazer acontecer para poder ter os meus troféus aqui atrás hoje, né? Não são muitos, mas pelo tempo de pescaria que eu tenho aí, eu acredito que são conquistas excelentes
depois. E então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu quis trazer um conteúdo um pouquinho diferente, uma resenha rápida, porém que eu acredito que vai agregar muito para você que às vezes está começando agora, tá? Que fique claro mais uma vez, não tô querendo ensinar ninguém, não tô querendo passar por cima de ninguém. Tem cara aí que tá há 30, 40 anos no meio da pesca e são monstros, e eu admiro demais. Essas pessoas sim têm muito a ensinar e a gente tem muito a aprender. Mas esse vídeo é um vídeo voltado para aquelas pessoas que às vezes estão se sentindo perdido no meio da competição ou estão começando agora, às vezes você é um pouco mais jovem e tá querendo começar agora. Não desista. Às vezes o troféu demora a vir, às vezes vai passar beirando, vai dar bater na trave sempre, mas quando vê, você acerta um e você vai ver que a sensação é maravilhosa. Ou como eu falei, enquanto não sai o troféu, enquanto você não ganha aquele tão sonhado campeonato que você quer, vai aproveitando a viagem, vai aproveitando para agregar conhecimento, compartilha o que você sabe com os outros, tenta formar o teu grupo, participa de uma comunidade, você vai ver o quanto isso agrega, o quanto é interessante, e estudo, muita dedicação, porque eu tenho certeza que a tua hora vai chegar, assim como a minha chegou, assim como a de muita gente aí que tá no meio da pesca há muitos anos aí, tem muita história para contar, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Desculpe, a minha voz hoje tá muito difícil, tô meio gripado, mas eu não pude deixar de gravar esse vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu? Tamo junto. Quem não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, deixa o likezão e deixa o comentário aqui embaixo o que você achou. Conta a tua história que você tem de competição e tudo mais, se você compete ou não, e eu vou estar respondendo vocês na medida do possível. Valeu? Tamo junto, aquele abraço e falou!